Um outro aspecto que nós vamos aqui abordar, meus irmãos, dentro dessa questão que envolve aí a espiritualidade, né, do seu pastor, né, do cuidado que ele tem que ter de si, né, da doutrina, e depois falamos sobre a questão do cuidado dele com os seus próprios estudos, mas existe também um outro cuidado que ele precisa ter, que é o cuidado com relação à sua própria família. É comum nós ouvirmos falar de pastores que negligenciam a sua família em função da própria igreja. Muitos se preocupam tanto com as famílias, né, que os cercam, que são as famílias dos crentes, da igreja, que não tem tempo para cuidar da sua própria família. Quantos casos que existem, por exemplo, de pastores que no afã de querer atender, de querer cuidar, né, do bem espiritual da igreja, se esquece do cuidado da família, da esposa, dos filhos, da saúde, da educação, filhos que são desprezados, abandonados, rejeitados até, e não são poucos os casos de filhos que crescem com uma certa rejeição, né, da igreja em função do abandono que sofreu, do desprezo que sofreu enquanto criança, né, porque o seu pai, né, como pastor da igreja, ele não tinha tempo para cuidar, para atender às necessidades. Então, meus irmãos, há uma necessidade muito grande desse cuidado nosso como pastores em estar atentando para o bem, né, para o bem-estar da nossa família. A família pastoral deve ser uma bênção para a igreja. Para que ela seja uma bênção para a igreja, é necessário que ela seja bem assistida. O seu líder espiritual precisa atentar para esse cuidado. Espera-se que ela seja um exemplo de família a ser seguido. É uma realidade, né, que nós sabemos que as famílias da igreja observam a família pastoral. Embora ela não seja perfeita, né? Não tem que ser aquela família perfeita sem nenhum problema, enfim, sem nenhuma dificuldade, porque a gente sabe que essa é a expectativa errada que muitos têm da família do pastor, achando que a família do pastor não tem problemas, a família do pastor não tem dificuldades. Os filhos do pastor são filhos perfeitos, né? Não choram, não tem dificuldade, não causam aborrecimento, o pastor não tem estresse, a esposa do pastor não passa por lutas. É essa a ideia equivocada que muitos têm. Porém, embora ela não seja essa perfeição que muitos imaginam, mas entendemos que a família pastoral ela precisa sim ser um exemplo na conduta, na moral, na espiritualidade, para que as demais possam extrair dela um bom exemplo a ser seguido. Entretanto, é necessário compreender que o vocacionado para o ministério pastoral é o pastor e não a esposa e os filhos do pastor. Esse aqui é um cuidado que nós precisamos ter, porque Deus chamou o pastor para o ministério. A chamada veio para ele. A esposa, ela vai acompanhá-lo, ela vai ajudá-lo, vai assessorá-lo, né? Os filhos também irão, né, no início, pelo menos na infância, vão acompanhar. Tudo correndo bem, na adolescência, na juventude, serão ótimos companheiros, né? Filhos submissos ao pai, que agora também é o seu pastor. É bênção quando tudo isso acontece, mas nós temos que entender que o pastor precisa ter o cuidado para não forçar, né, a sua família, a esposa e os filhos a correrem, né, a se empenharem, a se darem, a se desgastarem na obra como ele está se desgastando, né? Porque a renúncia parte dele, do pastor. Espera-se a renúncia do pastor, né, como pastor. Ele não pode delegar isso, não pode transferir essa mesma responsabilidade para a esposa e para os filhos. Repito, porque a chamada pastoral é dele. E a esposa e os filhos estarão acompanhando, abençoando, coadjuvando nessa missão tão importante. A igreja deve saber
que nem a esposa do pastor é obrigatoriamente pastora, nem os filhos do pastor, espécie de pastores mirins, né? Eu sei que há casos, há igrejas, por exemplo, que pelo fato de ter o pastor, automaticamente a esposa ela é consagrada a pastora. E quando, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ela não tem que ser consagrada a pastora porque o esposo é pastor. É lógico que se o pastor exerce um bom ministério, ele tem ao lado uma esposa fiel, dedicada, espiritual, acolhedora, apacentadora, uma boa conselheira, ela vai exercer ao seu lado também uma função pastoral, né? Mas vai partir da vocação dela, do desejo dela em estar se envolvendo na vida da igreja como uma auxiliadora ministerial do seu esposo. Mas não quer dizer que ela tem que ter, né, o título de pastora, e nem os filhos têm que ser pastores porque o pai é pastor. Então nós temos que entender isso, né, porque a chamada ela é pessoal, ela é individual, ela é específica, ela é bem direcionada. E quando se perde isso de vista, é claro que a família pastoral vai ter problemas, né? E nós entendemos que na família pastoral existe uma grande dificuldade, né, por parte da própria esposa do pastor em estar acompanhando essa demanda, em estar trabalhando ao lado, né? Então, por exemplo, a gente sabe que há muitos lugares que se cobra muito da esposa do pastor. Ela é uma verdadeira vitrine, né? Para onde muitos olham, observam o seu jeito, o seu modo de ser, entende? Então, é claro que ela acaba sendo também um objeto de influência, né? Isso é natural, ela é a esposa do pastor da igreja, então as pessoas têm um olhar diferenciado. Mas o que eu quero me deter aqui, nesse ponto final, é a questão dessa observação, desta exigência exagerada que se faz acerca da esposa do pastor e muitas vezes se comete uma grande injustiça que vem causar um desgaste emocional e espiritual, um abatimento na esposa do pastor em função desse comportamento negativo por parte de muitos na igreja. Então, por exemplo, se a esposa do pastor ela é asseada e procura mostrar-se apresentável, né, ela ostenta vaidade. Se dá pouca atenção à sua aparência pessoal, prejudica o pastor porque não sabe se apresentar de modo adequado. Se ela se veste bem e usa roupas bonitas, é extravagante e vaidosa e dissipa o dinheiro que Deus dá ao marido para a subsistência familiar. Se assiste ao seu marido, é usurpadora da autoridade do pastor e faz uso de um direito que não tem. Se ela se recusa a cooperar com determinada coisa, está se eximindo do chamado de Deus e falhando em sua responsabilidade de tornar mais leve a carga do seu marido. Se ela toca piano, né, e canta solos nos cultos, está roubando a oportunidade de outros membros da igreja que desejam cooperar com seus talentos musicais. Se não usa seus talentos no ensino na escola dominical, é deficiente como esposa de pastor. Se gasta muito tempo com várias atividades da igreja, é dona de casa relapsa, né? Abandonou o lar para estar na igreja. Se visita os membros da igreja com seu esposo, é ciumenta e não confia em seu marido. Se não acompanha o marido nas visitas, é antissocial e indiferente. Se é assídua aos cultos, mas tem crianças pequenas, prejudica a ordem dos trabalhos do Senhor. Se permanece em casa, parte do tempo não é espiritual, mas é fria. Se trabalha fora e não pode participar de alguns trabalhos da igreja, é gananciosa e incrédula. Então, olha só, a cobrança que se faz, né, à esposa do pastor em muitos lugares, como se ela tivesse que ser um modelo de perfeição para atender a
todas as expectativas. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para que a família, né, pastoral não venha sofrer injustamente essas situações. E o pastor da igreja, ele precisa estar atento a esses comportamentos estranhos que são danosos, são prejudiciais e com certeza vão prejudicar em muito o seu ministério. Então ele precisa cuidar também desse aspecto da sua vida, que é o bem-estar, né, em todas as áreas da sua família. Bem, vamos então ao encerramento da nossa aula e também da nossa matéria, agora falando sobre as atividades exercidas pelo pastor na vida da igreja. Quais são essas atividades? A negligência no ministério. As pessoas estão sofrendo em função da negligência. Saúde, segurança, educação, justiça, relacionamentos. Essas coisas dizem respeito àquilo que é negligenciado. As pessoas esperam que seus pastores não sejam negligentes no ministério. Dentre outras falhas, mencionamos as seguintes. Por exemplo, falha em exercer a autoridade espiritual de uma maneira coerente com a lei do amor perfeito. A Bíblia diz em Romanos 13, versículo 10, que o amor não faz mal ao próximo. Então, se reclama de alguns pastores que não são amorosos, né? Que não demonstram amor pelas pessoas, falham também no exercício da autoridade espiritual de uma maneira coerente, né? São parciais, às vezes, na sua maneira de liderar, de aplicar a autoridade espiritual, né? E falta aí a base principal, que é o amor. Falha também em ensinar as pessoas a fé cristã histórica e apresentar respostas convincentes às várias questões contemporâneas. As pessoas, meus irmãos, hoje vivem em um emaranhado de vãs filosofias, pensamentos diversos sobre todas as questões da vida. E sempre temos visto, né, ultimamente, pessoas em busca de respostas para as mais diversas questões da vida. Então, é o adolescente, é o jovem que tem lá as suas interrogações acerca de alguns assuntos que são tratados na escola e ele espera ouvir na igreja uma palavra, um ensinamento, né, uma exposição bíblica que venha dar uma resposta àquelas questões que estão causando confusão na sua mente. Então ele ouve a semana toda, por exemplo, um professor que vai ensinando sobre a teoria da evolução. E ele almeja chegar na igreja, ouvir, né, por parte da sua liderança, uma boa mensagem que fale sobre o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, sobre a doutrina da criação. Estou dando um exemplo, na verdade. Outros, né, são bombardeados pelos pensamentos mundanos acerca da futilidade do casamento, né? Por exemplo, casamento descartável, casa-se hoje, separa-se amanhã e tal, o divórcio está aí para quem quiser. E eles querem chegar na igreja, quer ouvir uma palavra bíblica saudável que venha falar sobre o assunto à luz da Bíblia, falar da importância do casamento, da família, enfim, esses e outros assuntos que estão aí sendo ventilados a todo momento. Os crentes precisam ser bem fundamentados na sã doutrina para ter uma resposta a essas questões da vida, né? Então, muitas lideranças falham e as pessoas reclamam disso. Falha também em defender o povo das mentiras, dos falsos ensinadores que se infiltram nas igrejas com os seus modismos e heresias. O pastor, uma das funções dele, qual é? É proteger o rebanho. Proteger de quê? Dos lobos devoradores, né? Das feras do campo. No sentido espiritual, o pastor de uma congregação, ele é responsável por proteger
as ovelhas que lhe estão, os membros daquela igreja, das heresias, dos falsos mestres. Então, nós precisamos estar atentos, meus irmãos, a essas doutrinas falsas que são pregadas. Sempre, constantemente surge um vento de doutrina e nós precisamos estar vacinando, né, os nossos irmãos com a sã doutrina, com o antídoto da sã doutrina, para que eles não venham sucumbir aos ensinamentos heréticos. Então nós precisamos ter essa mensagem apologética, de defesa, de prevenção também, para que os nossos irmãos não se percam doutrinariamente. Usar as pessoas simplesmente para promover os objetivos de uma organização ou ambição pessoal. Aqui nós tratamos do assunto chamado abuso espiritual. Muitas pessoas reclamam, né, que foram usadas pelos seus pastores para que eles alcançassem os seus objetivos pessoais. Não sabiam elas, mas estavam sendo manipuladas para que os sonhos ministeriais daquele pastor fossem alcançados. Então, e elas se sentiram usadas. Amados, se tem uma coisa que faz mal ao ser humano, é quando ele descobre que ele está sendo usado por outra pessoa, para que aquela pessoa alcance os seus objetivos pessoais. Então, nós não podemos permitir isso acontecer. Nós não podemos permitir usarmos as pessoas de maneira nenhuma. Assim como você não gostaria de ser usado por ninguém, né? Também não deveria desejar jamais usar as pessoas. Nós só podemos desejar ser usados por Deus. Deus, sim, tem todo o direito de nos usar para o louvor e glória do seu santo nome, não é verdade? Mas temos que ter cuidado para que não façamos das pessoas massa de manobra, né? Objetos, como se fossem objetos a serem utilizados para o nosso proveito pessoal. Então, esta também é uma grande reclamação de muitas pessoas que, infelizmente, muitas delas hoje nem estão mais nas igrejas, porque se sentiram tão usadas, manipuladas, que passaram a sentir aversão pela liderança pastoral. Vamos vigiar nisto para que isso jamais aconteça no nosso ministério. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele menciona diversas características essenciais do ministério fiel, né? Do ministério fiel e não negligente. Então, temos aqui várias situações. Por exemplo, temos vivido com simplicidade e sinceridade. É o testemunho de Paulo, né? Paulo aqui está dando um testemunho do seu ministério fiel e compromissado com Deus. Em todo momento, vivendo uma vida transparente, de fidelidade no ministério. Então ele diz, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, que ele estava vivendo com simplicidade e sinceridade. Capítulo 2, versículo 17, tudo aqui em 2 Coríntios, tá bom? Ele diz, não somos falsificadores da palavra de Deus. Você observa que até a palavra de Deus, ela tem sido pirateada, né? Ela tem sido falsificada. Estão oferecendo uma pseudo-palavra de Deus. Isso é até hoje. Mas Paulo diz que ele tinha sua consciência tranquila de que ele não era um falsificador da palavra de Deus, mas estava comprometido em pregar fielmente esta palavra. Capítulo 2, versículo 17. Capítulo 4, versículos 2 e 5, ele diz, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus, manifestamos a verdade, não pregamos a nós mesmos. Né? Que compromisso, né? Que compromisso. Aqui, o compromisso dele era anunciar a Cristo e não a si mesmo. Quantos líderes espirituais nós vemos que fazem questão de projetar o seu nome, de projetar, né, os seus títulos, projetar
o seu nome acima e à frente da própria igreja que ele pastoreia. Verdade? Porque a ideia que ele tem, né, é que ele precisa anunciar o seu ministério, o seu nome. Então ele está mais preocupado em divulgar o seu nome pelo Brasil afora, ou pelo mundo afora, do que propriamente anunciar o nome de Cristo. Paulo dizia, não pregamos a nós mesmos. Capítulo 5, 14, 2 Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. Fazemos o que fazemos porque somos impulsionados pelo amor, né, de Cristo. Capítulo 6, versículo 3, não damos escândalo em coisa alguma. Se eu sei que uma determinada atitude, se eu sei que uma palavra, uma decisão vai causar escândalo para alguém, eu não faço, porque eu não quero ter problemas nessa área. Não temos fechado o nosso coração, somos liberais no amor, no atendimento, na atenção. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. É bom lembrar que todas as palavras de Paulo em 2 Coríntios servem como argumentos para ele defender o seu apostolado. Lembrem que 2 Coríntios, boa parte, tem como objetivo uma resposta àqueles que estavam acusando o apóstolo Paulo de ser um falso apóstolo. Então, assim como haviam falsos apóstolos naquela época, Paulo aqui está fazendo declarações comprovadas do seu ministério fiel. Então, são palavras que ele usa para sustentar isso aí. Zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Ou seja, aquilo que nós fazemos diante de Deus e diante das pessoas. Então não adianta aquele alguém dizer, não, o que eu estou fazendo é para Deus. Não, nós fazemos o que fazemos diante de Deus e diante das pessoas. Não, o importante é se Deus está se agradando. Eu sei que o mais importante é agradar a Deus mais do que aos homens, e não aos homens. Eu sei disso, nós sabemos disso. Agora, tenhamos, meus irmãos, a consciência de que nós precisamos estar servindo ao Senhor diante das pessoas, e nós servimos a igreja. Nós servimos as ovelhas a quem estamos pastoreando, né? Então, por isso que ele diz, zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Paulo tinha direitos, como apóstolo, como ensinador, como pregador, de ser remunerado financeiramente. Mas ele não quis ser pesado àqueles irmãos, porque ele conhecia as necessidades daquela igreja e sabia de algumas situações negativas que, caso ele aceitasse, né, não abrisse mão dos seus direitos, poderia trazer alguma dificuldade para a própria igreja. Então ele abre mão para não ser pesado àqueles irmãos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ele entendia que servir a igreja não era um peso, era um privilégio. Era um privilégio poder servir aqueles irmãos. E ele estava disposto, diz ele, a gastar, a gastar e se deixar gastar pelas almas daquelas pessoas. Ele entendia isso. Não é à toa que ele vai dizer que por aqueles irmãos, pela igreja, pelos filhos de Deus, ele ainda sentia dores de parto, sofria por aquela igreja, sentia por aquela igreja, se gastava, se desdobrava, até que Cristo fosse formado neles. O processo do discipulado, do acompanhamento, do ensino, da correção, insistindo com as pessoas, com os irmãos, para que continuassem no progresso espiritual. Isso é um desgaste, meus irmãos. Isso desgasta qualquer obreiro.
Por isso nós precisamos da graça de Deus. Paulo diz a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele menciona aqui essas características essenciais, né, do seu ministério fiel, que em nenhum momento foi negligente em nenhuma área, mas ele cumpriu fielmente o seu chamado. Os pastores têm uma responsabilidade sagrada neste trabalho para o qual foram chamados. Nós fomos incumbidos do cuidado das almas. Um trabalho realmente delicado, cuidar das pessoas. Isso pode ser feito de maneira descuidada e cruel, mas também pode ser feito de maneira sincera e habilidosa pela graça de Deus. Então, nós corremos o risco, sim, de acertar, mas corremos o risco também de errar. Por isso precisamos a todo momento pedir a Deus graça, sabedoria, para que possamos acertar enquanto pastoreamos, fazer o que é certo, né, para que a obra do Senhor não venha sofrer. No seu trabalho pastoral, você está proporcionando um nível razoável de cuidado com integridade aos membros da sua congregação? Todo pastor precisa responder essa pergunta, né? Pensar e responder com sinceridade. As ovelhas são assistidas não apenas com o sermão pastoral, mas com assistência em suas necessidades pessoais. Não se dê por satisfeito, pastor, por ser apenas um bom pregador, um bom ensinador. Lembre-se que as ovelhas nos querem por perto. Elas precisam do nosso cuidado pastoral. Que o Espírito Santo possa capacitá-lo a servir as pessoas como Jesus as serviu. Ok? Agora, com relação à condução do culto que prestamos ao Senhor, como nós devemos conduzir, né, o culto ao Senhor? Boa parte da nossa vida ministerial nós vamos passar, né, no púlpito da igreja, conduzindo aquele culto ou ministrando a palavra para os nossos irmãos e aqueles que ali estão presentes. E é uma responsabilidade nossa com relação ao culto. O culto de adoração é a ocasião mais importante da semana para a igreja local. Nessa celebração, devemos nos certificar, amados, se tudo não passa de um bonito encontro religioso, mas sem a presença de Deus. Vamos ter o cuidado para que os cultos que conduzimos, que dirigimos, que realizamos, não sejam meros ajuntamentos religiosos ou até mesmo encontros sociais, com toda a pompa, com todos os adornos, com todos os acessórios, mas sem a presença de Deus, né? Sem a bênção do Senhor. Então vamos ter esse cuidado em relação ao culto. Cabe ao pastor a responsabilidade da direção do culto ou a quem ele designar. Então nós sabemos que a condução de um culto é da responsabilidade do pastor ou a quem ele desejar escalar para conduzir esta reunião. Bem, então o culto ele é da responsabilidade, né, do pastor da igreja ou a quem ele designar para conduzir a celebração, a adoração. O culto deve ser prestado a Deus e nunca a uma celebridade. Nunca. Ainda que seja um culto em ação de graças pela vida do pastor, nós não estamos ali para adorar o pastor, para cultuar o pastor. O culto é para o Senhor. Deus vai ser adorado em todos os nossos cultos, em todas as nossas celebrações. O pastor deve conscientizar os membros acerca do culto que agrada ao Senhor. Não fazemos nada no culto para agradar um ou outro, mas todos os nossos atos acontecem para agradar ao Senhor. É interessante isso, meus amados, porque vamos lembrar que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito para conduzi-lo à terra prometida, Deus ordenou que o povo prestasse um culto a ele. O povo sairia do Egito
para adorar o Senhor. Mas esse povo não sabia adorar o Senhor. Ele estava acostumado no Egito. Não tinha ainda aquele entendimento do que é o culto ao único Deus verdadeiro. O que Deus faz? O livro de Levíticos nada mais é do que um manual de adoração. Como que o povo de Israel deveria de adorar a Deus. Então, o que nós aprendemos? É que existe um meio, existe um método, existe uma maneira certa de adorar o Senhor. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, da maneira como nós queremos. Nós temos que saber como nós vamos agradar ao Senhor enquanto nós prestamos-lhe um culto de adoração. O culto é o momento da nossa adoração a Deus, em que acontece um verdadeiro encontro do Criador com a sua criatura. Deus fala e nós ouvimos, nós falamos e Deus responde. Isso quer dizer que no culto de adoração não há lugar para espectadores. É um momento de relacionamento entre Deus e os homens, entre o Criador e a sua criatura. O culto deve ser um momento em que o Espírito Santo tenha total liberdade para se manifestar com poder e os seus dons. É o momento da manifestação da graça de Deus, em que Deus está interagindo no meio do seu povo e o pastor precisa ser sensível ao que o Espírito Santo está fazendo naquela reunião. O pastor precisa ser não um animador de auditório, mas conduzir a igreja à adoração ao Senhor. Vivemos numa época em que é muito comum, nós vemos verdadeiros animadores de auditório, pessoas que ficam estimulando as pessoas a falar isso, a falar aquilo outro e tal, e quando na verdade, meus irmãos, nós estamos ali para contribuir, para cooperar com os nossos irmãos, para que eles prestem um culto genuíno ao Senhor. Mas sem essa pretensão de querer ser um verdadeiro animador para alegrar as pessoas. Não, estamos ali para conduzir o povo à verdadeira adoração a Deus. Todos os cultos devem ser cultos onde Deus possa operar todas as suas maravilhas. Isso quer dizer que todo culto é culto de salvação, é culto de cura divina, é culto onde Jesus batiza com o Espírito Santo, é culto onde podemos receber o conforto de Deus, podemos receber o renovo do Senhor, entende? Todo culto, porque nós não podemos estar marcando, fazendo agenda para Deus. Deus, ele está livre, ele tem plena liberdade nos nossos ajuntamentos, nas nossas assembleias, nas nossas reuniões, nos nossos cultos para fazer o que ele quiser. Então, se ele quiser batizar com o Espírito Santo na escola dominical, ele vai fazer. Se ele quiser curar no culto de ensino, ele vai curar. Se ele quiser salvar uma vida no culto de consagração, também terá liberdade. Porque em todos os cultos Deus tem liberdade para operar maravilhas no nosso meio. E o pastor precisa ter esta sensibilidade espiritual. O ensino fiel das Escrituras é responsabilidade do pastor. O ministro que não cumpre o seu dever principal, ensinar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, não está cumprindo a sua tarefa. Nunca realizaremos tarefa mais importante do que a pregação. Se não estivermos dispostos a dedicar tempo à preparação dos sermões, então não estaremos aptos para pregar, nem termos lugar no ministério da palavra. Assim, pressupomos, irmãos, que o pastor deve ser também um bom pregador da palavra de Deus. Por pregação, queremos dizer a fiel exposição da palavra de Deus. Não é ser fiel aos seus próprios pensamentos, às suas ideias, mas é entender o que a palavra de Deus está dizendo e transmitir com fidelidade esse pensamento. Se o pastor deve alimentar as ovelhas e as ovelhas necessitam da palavra para sobreviver, então não podemos oferecer outra coisa senão a palavra. No culto, pode não ter a oportunidade para o coral, pode faltar o tempo para o grupo de louvor, para o irmão que ia trazer um testemunho, mas não pode faltar o
tempo da preciosa palavra de Deus. A palavra de Deus tem primazia, porque diz a Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer que nós precisamos da palavra de Deus, precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. E é no culto de adoração a Deus em que o pastor terá a oportunidade para que, de modo coletivo, alimentar o rebanho com a sã doutrina. Ninguém será bem-sucedido no ministério pastoral se não der devido lugar à pregação. Então, invista tempo na pregação. Sacrifique qualquer coisa no culto, se você tiver necessidade, para que você tenha tempo suficiente para expor a santa palavra de Deus. Não permita que o culto na sua igreja venha a ser preenchido com tantas coisas e quando faltar 10 minutinhos, você se levanta para pregar a palavra de Deus. Não faça isso. A palavra de Deus, a mensagem bíblica, tem que ter prioridade nos nossos cultos. Chega, meus irmãos, chega daquelas situações em que no culto se tem 10 oportunidades para cantorias. E quando vai chegando ao final do culto, o cansado do pastor se levanta para trazer uma palavra de saudação de 5 minutos. Isso não pode mais ser admitido no nosso meio. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, a mensagem, o ensino, tem a sua primazia. A pregação no contexto bíblico. Veja bem, olha como ela é importante. Em relação a Jesus Cristo, Lucas 4, 43 a 44. Também é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades, também porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas. É um testemunho acerca de Jesus como pregador. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4, versículo 11. Ordene e ensine estas coisas. Capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Capítulo 6, versículo 2. Ensine e recomende estas coisas. Em função da centralidade das Escrituras no trabalho pastoral de Timóteo, Paulo o exorta a constituir presbíteros que sejam aptos para ensinar. Olha a pregação, a preocupação de Paulo. Ele era um bom pregador, dizia para Timóteo para que ele fosse também um bom pregador e que tivesse cuidado quando fosse indicar, reconhecer o ministério de alguém, que esta pessoa também fosse dedicado ao ensino e à pregação da palavra. O apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 17, temos ali o grande sermão pentecostal, pregado por Pedro no dia de Pentecostes. Uma mensagem expositiva que diz o texto que ele não havia ainda chegado ao término da mensagem. E as pessoas estavam já querendo saber como que poderiam fazer para serem salvas. Quase 3.000 almas se converteram, sem que houvesse necessidade de Pedro fazer sequer um convite ao pecador. Porque enquanto ele dizia aquelas palavras, as pessoas já estavam já compungidas em seus corações para se arrependerem de seus pecados. O mesmo acontece no capítulo 3, versículo de 11 a 26, quando Pedro também está pregando. Enfim, os apóstolos, capítulo 2, versículo 42 de Atos, lemos que se dedicavam ao ensino e à comunhão, parte do pão e as orações. Estevão, temos a grande exposição do Antigo Testamento por parte desse diácono cheio do Espírito Santo, que pregou o sermão que o levou à morte, porque não conseguiram rebater as palavras de Estevão com palavras, tiveram que mentir contra Estevão, levando ele ao apedrejamento. Mas ele pregou um dos maiores e mais poderosos sermões registrados na Bíblia Sagrada. Filipe, já falamos bastante sobre ele, capítulo 8 de Atos, nós temos o diácono Filipe, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, sendo tremendamente usado por Deus na palavra. E é interessante que Filipe prega para multidões em Samaria e é também um grande pregador para uma pessoa. Isso quer dizer que Deus nos usa independentemente do número de pessoas que estará nos ouvindo. O apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, temos aí diversas referências de Paulo como um grande expositor e pregador do Evangelho.
só no livro de Atos, meus irmãos, capítulo 9, versículo 2, capítulo 13, versículos 5, 16 a 41, capítulo 14, versículos 7, 15 e 21, capítulo 15, versículo 35, capítulo 16, versículo 10, capítulo 17, versículo 13, capítulo 20, versículo 25, e o capítulo 28, versículo 31. Esse eu quero ler, que é o último texto, capítulo 28, versículo 31. Olha como termina o livro de Atos, com um testemunho acerca de Paulo. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Paulo estava preso aqui em Roma, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então Paulo aqui, mesmo preso, não cessou de pregar. Então, a pregação, ela está inserida, faz parte do contexto pastoral. Não tem como ser pastor e não pregar a palavra de Deus. Ok? A pregação no contexto da história. Na Reforma Protestante, ela teve a sua ênfase, né? O retorno ao púlpito para a exposição da santa palavra de Deus, não das tradições da igreja, não o que o Papa estava pensando ou dizia, mas agora a ênfase era a exposição daquilo que as Sagradas Escrituras diziam. Ela foi o fundamento do avivamento puritano no século XVII na Inglaterra, do grande avivamento do século XVIII, ou seja, em todos esses movimentos do Espírito ao redor do mundo, nesses séculos, tiveram como base a pregação da palavra de Deus. Razões da primazia da palavra no ministério pastoral. Número 1. Ela é que produz fé nos que foram escolhidos por Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quer que a sua igreja tenha fé? Pregue a palavra. Pela pregação da palavra vem o conhecimento da verdade que resulta na piedade. À medida que nós somos doutrinados na palavra, somos levados também a sermos crentes obedientes a Deus. Através dela, os crentes vivem na esperança da vida eterna, permitindo-lhes suportar o sofrimento. É o alimento que sustenta e fortalece o rebanho. Paulo admoesta: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. O termo sã vem de hugienos, que significa saudável, que dá vida ou que preserva a vida, e dá origem à palavra higiene. Isso significa que os pastores devem alimentar e fortalecer o seu rebanho com o ensino sadio, né? Aquela palavra de vida, a palavra edificante, a palavra que fortalece, uma palavra que aquece, a palavra que envolve, a palavra que nos aproxima de Deus, que nos faz ter esperança, que aumenta a nossa fé. É essa palavra que nós precisamos ouvir, essa palavra que nós precisamos pregar como pastores. Previne contra as heresias, porque nós sabemos que o melhor antídoto, né, o melhor antídoto para o falso ensino é a doutrina sadia. Sabia? Quer combater o falso ensino? Prega a palavra. Spurgeon sublinha que o ensino saudável é a melhor proteção contra as heresias que assolam a direita e a esquerda entre nós. Só há maneira de nós repreendermos o mal da heresia do nosso meio é com a presença da palavra de Deus. Lembra daquela passagem lá de Eliseu, quando trouxeram aquelas ervas bravas, venenosas, para fazer aquele caldo, e se tornou um caldo mortífero? E alguém viu que o caldo tinha veneno, tinha morte na panela? O que Eliseu fez para extirpar a morte da panela? Salpicou ali dentro farinha. E a farinha, né, jogada dentro da panela, a Bíblia diz que o mal foi tirado. Interessante isso, porque farinha ali, ela simboliza a própria palavra de Deus, né? Simboliza a palavra de Deus. É um símbolo. A farinha na Bíblia ela vem como símbolo também da palavra de Deus.
Isso quer dizer que aonde, no sentido espiritual, fazendo aqui uma aplicação, né, do texto, uma aplicação espiritual, aonde houver a morte espiritual, o único elemento capaz de anular o efeito dessa morte espiritual é a presença da palavra de Deus. Coloque farinha na panela, coloque palavra no púlpito, e você vai ver que a morte da heresia vai ser dissipada e os cristãos continuarão vivos e atuantes na presença do Senhor. Ok? O sermão pastoral deve ser, primeiro, bíblico. Seus fundamentos devem estar nas Escrituras e não naquilo que os filósofos pensam, naquilo que os teólogos dizem, mas um sermão baseado na Bíblia. Um sermão expositivo, de preferência. Tudo bem. Pastor, mas eu me identifico mais com um sermão temático, com um sermão tópico. Ok. Mas se puder aprender, pregar um sermão expositivo, você vai ver que vai ser muito melhor. Limitar-se a dizer exatamente o que a Bíblia diz e pelo que a Bíblia diz. Um sermão profético, falar em nome do Senhor acerca das questões atuais, conduzindo o povo a uma decisão ao lado de Deus. Ser profeta no púlpito. Buscar em Deus uma mensagem do trono de Deus para a igreja e ter a consciência de que está sendo usado por Deus para dizer o que a igreja precisa ouvir naquele momento e para os seus dias. Um sermão cristocêntrico, onde Cristo seja o centro do sermão. Não importa qual o tema que você esteja desenvolvendo, sempre haverá um lugar no centro para Cristo ser anunciado. Salvífico, um sermão em que a salvação ela é oferecida aos pecadores. A obra de Cristo na cruz ela é demonstrada de alguma maneira e as pessoas têm a oportunidade de conhecer Jesus como seu Salvador. Pregação, sermão tem que ser doutrinário, porque todo sermão deve conter o elemento do ensino. Sabia disso? Os crentes não aprendem a palavra de Deus somente no estudo bíblico semanal, mas num sermão, em qualquer dia. Um sermão evangelístico, ele precisa conter elementos no seu conteúdo que promovam ensino cristão. Ao ouvir um sermão de domingo à noite, por exemplo, eu preciso aprender alguma coisa. Os cristãos estarão aprendendo alguma coisa com aquela mensagem da cruz, com a mensagem do Cristo Salvador. Então precisa também ser doutrinário e mais, irmãos, precisa ser vivenciado pelo pastor. O pastor deve vivenciar a prática do que ensina as suas ovelhas. A primeira pessoa a ser alcançada pela sua mensagem é o próprio pregador. A pregação deve falar primeiro com o pregador antes de falar com a igreja no geral. Então, o primeiro a ser convencido de alguma situação que propõe aquele sermão é o próprio pregador. E ele precisa não apenas ser convencido, mas precisa estar vivendo de acordo com aquilo que ele está pregando. Então, são algumas características do sermão pastoral. Orientações e aconselhamento pastoral. O desespero de um jovem pastor. Passo a relatar aqui um testemunho de um jovem pastor para nossa reflexão. Nunca pensei que houvesse tanta gente sofrendo neste mundo. Fazia só alguns anos que o jovem pastor tinha terminado o seminário. Sua pequena congregação estava crescendo e ele queria ensinar o que ela necessitava tão urgentemente. Mas seus dias, e às vezes até as noites, eram um fluxo contínuo de pessoas que o procuravam com os mais variados tipos de problemas em busca de orientação e conselho. No seminário, não nos avisaram que havia tanta gente necessitada, continuou ele. Nunca nos disseram que um pastor podia encontrar casos de violência doméstica, incesto, medo, confusão, ameaças de suicídio, homossexualismo, alcoolismo, uso de drogas, depressão, ansiedade, culpa, crises familiares,
distúrbios alimentares, estresse crônico e um monte de outros problemas. Tivemos uma matéria chamada aconselhamento, mas nunca imaginamos a profundidade e a variedade dos problemas que iríamos encontrar depois da formatura. Olha só o mundo que o pastor se encontra no seu dia a dia. Olha as áreas que ele precisa estar familiarizado para aconselhar, para ser boca de Deus, para ser uma fala, uma voz, né, de esperança para alguém que esteja sofrendo em decorrência de situações como estas aqui apresentadas. E faz parte da vida do pastor. Existem algumas técnicas básicas usadas na maioria das situações de aconselhamento. Primeiro, dar atenção. Esteja atento ao aconselhamento. Esteja atento. Né? Esteja atento ao que a pessoa está dizendo. Saiba ouvir. Ser capaz de deixar de lado seus próprios conflitos, tendências e preocupações para poder se concentrar no que o aconselhando está transmitindo. Manter os olhos e ouvidos bem abertos para detectar mensagens transmitidas pelo tom de voz, postura, gestos, expressões faciais e outras pistas não verbais. Não ouça apenas as palavras da pessoa, mas preste atenção nos seus gestos, na maneira como ela expressa aquelas palavras, porque através do seu semblante você vai perceber algo a mais do que as suas palavras estão dizendo. Ouvir não apenas o que está sendo dito, mas perceber o que está sendo omitido nas entrelinhas das palavras, né? Preste atenção, porque pode ser que a pessoa esteja dizendo não toda a verdade, mas parte da verdade. Procure estar atento na hora de um aconselhamento quando isto ocorrer. Ter consciência, aliás, olhar para o aconselhando quando ele estiver falando, mas sem encarar nem deixar que os olhos fiquem passeando pela sala. Vou repetir. Olhar para o aconselhando quando ele estiver falando, mas sem encarar nem deixar que os olhos fiquem passeando pela sala. Ou seja, a gente presta atenção no que a pessoa está dizendo, né? E foca, dá atenção mesmo ao que a pessoa está dizendo, e para que a pessoa entenda que nós estamos preocupados com ela e não ficarmos vagando, olhando coisas que não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito naquele momento. Ter consciência de que é possível aceitar o aconselhando sem que isso signifique ter que compactuar com suas ações, valores ou crenças. Jesus aceitou mulher apanhada em adultério, muito embora não aprovasse seu comportamento. Então você vai lidar com pessoas, nós vamos lidar com pessoas em que nós vamos reprovar definitivamente a sua conduta. Mas nem por isso vamos deixar de amar essa pessoa. Nós precisamos amar aquela pessoa e deixar bem claro que nós não aceitamos o seu comportamento. Estamos ali para ajudar esta pessoa a se ver livre daquele comportamento. Pode ser útil tentar colocar-se na posição do aconselhando e procurar ver as coisas sob o seu ponto de vista. Porque uma coisa é você tomar um partido do lado de cá, mas às vezes nós precisamos estar do outro lado, do lado do aconselhando, para que possamos ver do seu ângulo, possamos ouvir a partir do lugar que ele está, se colocar no lugar da pessoa, para poder entender o que está acontecendo e sentir um pouco o que está acontecendo, se colocar no lugar dela, né? Isso é muito importante, né, observar na hora de um aconselhamento pastoral. Bem, é apenas aqui uma síntese, um resumo breve, porque você já tiver a matéria aconselhamento pastoral, né? Enfim, e vocês estão bem familiarizados com isso, salvo aí alguns irmãos que ainda não tiveram essa matéria, mas a maioria já caminhou por aí, né? Terceiro, responder. Não se deve supor que a única coisa que o conselheiro faz é ouvir. Jesus era bom ouvinte,
Lembre-se do tempo que ele dedicou àqueles 2 discípulos perplexos a estar no caminho de Emaús. Ele ouviu, mas depois ele respondeu. Mas os métodos que Jesus utilizava para ajudar as pessoas, também envolvia ações e respostas verbais objetivas. Porque senão, do que adianta? A pessoa vai se aconselhar com o pastor, fala, e no final o pastor diz assim, meu irmão, é luta, né? Muito difícil. Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir uma resposta convincente, uma palavra firme, objetiva, esclarecedora, que oriente a uma decisão que precisa ser tomada. Ensinar. Todas essas técnicas são formas especializadas de ensino psicológico. O conselheiro é um educador que ensina através da instrução, exemplo e orientando-o, aconselhando à medida que este aprende a lidar com os problemas da vida através da experimentação. Ou seja, quando nós estamos aconselhando, nós estamos não apenas dando respostas vazias, teóricas, mas nós estamos também ensinando, dando instruções, conduzindo a pessoa a um modo de vida, a uma tomada de decisão, a fazer com que ela aprenda a fazer a coisa certa pelos métodos certos, né? Então nós estamos ensinando esta pessoa como proceder corretamente em uma determinada situação, para que ela seja bem-sucedida. Quinto, filtrar. Os bons conselheiros não são pessoas sépticas, né? Que duvidam de tudo que o aconselhando diz, mas sempre é bom lembrar que o paciente nem sempre conta a história toda e nem sempre revela o que realmente quer ou precisa. Pode acontecer no aconselhamento pastoral, o aconselhando dizer a verdade toda, ou dizer apenas a metade da verdade, ou dizer meia verdade e meia mentira, ou então dizer toda uma mentira. Nós precisamos filtrar, precisamos desconfiar, estar prontos para filtrar e desconfiar se realmente o que está sendo dito é fato, é verdade, ou se não há alguma coisa ali que precisa ser pinçada, tirada, exposta e arguida. Vem cá, você tem certeza disso? Foi exatamente isso que aconteceu? Você está certo disto? E aí você provoca uma contra-resposta. E é bem provável que a pessoa possa melhorar, né, a resposta ou dizer realmente o que de fato aconteceu. Quarto ponto, visitas à membresia da igreja como parte do ministério pastoral. Tanto o aconselhamento pastoral como as visitas fazem parte do trabalho pastoral, uma vez que existem questões que não podem ser resolvidas na pregação pública. Tem coisas que você não pode resolver no púlpito da igreja, é necessário você ir à casa da pessoa. Então, são necessários momentos específicos para tratarmos de questões particulares. Na visita pastoral, isto é possível. Tem assuntos que não convém falar do púlpito, mas numa casa, no ambiente familiar, o pastor tem liberdade para tratar. A necessidade do preparo espiritual. É necessário estar preparado para consolar, para corrigir, para edificar, dependendo da natureza da visita pastoral que vai ser feita. A falta de preparo espiritual traz resultados negativos, né? Por exemplo, alguns erros de um visitador que não presta atenção em alguns pontos importantes no ministério da visitação. Chegar em horário impróprio. Ou ele chega muito cedo enquanto a pessoa está ainda dormindo ou ainda se levantando. Ou então só chega na hora do almoço, das refeições. Quando chega, prolonga-se no tempo da visita. Veja, irmãos, é apenas uma visita. Então, não fomos ali para morar na casa da pessoa, para pernoitar na casa da pessoa. Fomos ali para fazer uma visita, como se fosse um paciente que precisa ser atendido. Então, temos que ser objetivo, né, no que vamos falar
e breves nas nossas colocações para não tomarmos o tempo indevido daquelas pessoas. Tornar pública as situações é outro erro. O que se ouve no aconselhamento, daqui a pouco meia dúzia de irmãos já estão sabendo. Qualquer pessoa que fique sabendo que o seu pastor não tem trava na língua, vai deixar de procurá-lo para se aconselhar com ele. Então, seja sigiloso naquilo que você vai ouvir. Ok? Naquilo que você vai ouvir. Ela está confiando a você um segredo. A menos que seja um segredo, uma situação que envolva uma intervenção da justiça, da polícia, né? Caso, por exemplo, de alguém que vá dizer acerca de uma pessoa que é um estuprador, que está cometendo abuso sexual com um filho ou uma filha dentro de casa, aí é diferente. Aí não tem segredo não. Aí esta pessoa tem que ser denunciada. Mas caso contrário, assuntos menores, vamos resolver sem expor a pessoa ou aquela situação. Não usar palavras sábias é outro problema. Pessoas que falam com falta de sabedoria, se expressam mal, fazem colocações indevidas. Então, não usar palavras sábias é um outro erro do Ministério da Visitação. Levar problemas da igreja e da liderança para o visitado. Coitado, o sujeito já está cheio de problema. Aí lá vai agora o pastor levar problemas da igreja para o irmão. Se vai no hospital visitar uma pessoa que está num momento pós-cirúrgico, vai lhe dizer das lutas que teve naquela semana no culto. Não faça isso. Aquele irmão, aquela pessoa já tem problema demais. Não leve problemas da igreja, da liderança para a casa de ninguém, né? Isso é um grande erro, é um erro grave que se comete. O ensino da Bíblia é prioritário, mas o pastor precisa conhecer suas ovelhas. Isso não acontece nos púlpitos, né, da igreja, nos chamados cultos públicos. Não. Isso vai acontecer através do processo de visitação. É lá na intimidade, é lá no a sós com esse irmão, é na sua casa que você vai passar a conhecer, né, verdadeiramente quem são os membros da igreja que você pastoreia. Então, por essas e outras razões, não despreze o ministério da visitação. Não participe daquele pensamento que diz, muitos pastores dizem isso, né? Eu não visito ninguém. Quem quiser que vai falar comigo na igreja, não faça isso. Não faça isso. Muitos irmãos precisam da presença do pastor na sua casa para dar uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de esperança, né? Vamos estar presentes na vida dos nossos irmãos. Ok? Muito bem. E aqui a gente termina. A visitação pode ter alguns objetivos, dentre os quais destacamos. Primeiro, intimidade da comunhão pastoral, desenvolvimento do relacionamento do pastor com as ovelhas. Eu não vou lá porque ela está em pecado, eu não vou lá porque ela está doente, eu vou lá apenas para desenvolver uma intimidade espiritual, de comunhão com aquele irmão. Eu preciso aprofundar a minha comunhão cristã com ele. Segundo, ensino pastoral. Fornecimento de ensino bíblico pessoal para fortalecer a comunhão do irmão com Deus. O tempo que eu passo ali, eu estou promovendo o crescimento bíblico com aquele irmão. Que privilégio, meus irmãos. Quando um casal tem a presença do seu pastor, só para ele, lá na sua casa, para fazer suas perguntas, para querer saber algumas questões da Bíblia, e agora ela tem um pastor só para ela, né? Para dialogar com ela, para produzir conhecimento bíblico para ela. Isso faz parte também do Ministério da Visitação. Orientação pastoral, direcionamento bíblico para que o crente possa superar conflitos, distorções de pensamento e tomadas de decisão. Consolo pastoral em momentos de angústias, né? De problemas. O pastor está ali para oferecer consolo espiritual, chorar com quem está chorando, dar a mão, dar um abraço, estar perto de quem está sofrendo. Proteção pastoral,
para ovelhas em situações de risco, postas em confronto com a sã doutrina, para o membro sob disciplina e que mereça atenção, e mesmo para famílias que sofrem por questões ligadas à dependência química. Quantas famílias sofrendo, chorando por causa dessas coisas, né? E ali está o pastor como protetor para amparar, para cuidar, para proteger aquelas vidas. Intercessão pastoral, às vezes uma visita terá como objetivo a intercessão. Eu vou lá para orar com meu irmão, ele está precisando de oração, e eu vou lá orar com ele. Será uma visita de 15 minutos, mas serão 15 minutos de oração. Atenção aos enfermos, nas casas, nos hospitais. O enfermo está debilitado e abalado física e emocionalmente. Como é bom quando alguém no hospital, sozinho ali, de repente chega o seu pastor para fazer uma visita. Que alegria vai no coração daquele irmão. Ele vai dizer isso para todo mundo. O meu pastor foi lá no hospital me visitar. O meu pastor foi na minha casa me visitar. Que bênção! Assim como nós gostamos de ser visitados pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, se você os tem, então nós também devemos amar em estar com aqueles que estão sofrendo e precisando do nosso apoio. Meus irmãos, assim nós encerramos a nossa matéria, encerramos a nossa disciplina, a teologia pastoral. Claro que o assunto não se esgota, o assunto é amplo, mas eu espero que essas 4 aulas tenham servido para você compreender que realmente o ministério pastoral é algo muito mais sério que nós possamos imaginar. E de fato, se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. E é necessário que o bispo seja irrepreensível. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. A você que já é pastor, a você que já é uma liderança ministerial na sua igreja, a você que exerce o ministério pastoral na sua igreja, que Deus te abençoe. Que Deus continue te capacitando e lhe direcionando no bom desempenho pastoral. A você que ainda não é pastor, mas tem um chamado pastoral. Que Deus possa cumprir o seu chamado na tua vida. Que você seja realmente uma pessoa tremendamente usada por Deus nesta função. Que você, no exercício do ministério pastoral, quando então acontecer, possa dar muitos frutos para a glória de Deus. E vamos sempre entender, meus irmãos, que ser pastor é coisa séria. Ser pastor é muita responsabilidade. Ser pastor não é para quem quer, mas é para aqueles a quem Deus soberanamente chamou. Deus a todos abençoe e eu quero orar nesse momento. Senhor, adoro o teu nome, glorifico a ti, ó Deus, por esta aula e te peço, ó Deus, que esta matéria que tem sido aplicada, desenvolvida, os assuntos possam estar no coração de cada aluno. Os temas aqui abordados, tudo que foi dito, ó Deus, possa estar sendo refletido para que os teus filhos tenham um ministério pastoral irrepreensível. Que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo nome. Eu oro assim, te pedindo estas bênçãos do santo e precioso nosso amado e suficiente Jesus Salvador, Jesus Cristo, a quem damos a honra, a glória e o louvor agora e para sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Deus, que a sua graça permaneça sobre nós, hoje e sempre. Deus te abençoe.